Sereia. A sereia seria mais ou menos assim. Da cintura para cima, gente. Da cintura para baixo, peixe. Metade dama, metade escamas. Mesmo assim, dividida, a sereia é bonita. Bicho misto, moça triste, metade nada feliz pelas águas, enquanto a outra metade se afoga em mágoas. Metade Maria, metade sardinha. Por ser assim, dividida, a sereia é bonita. A sereia seria ser e não ser. Boa tarde. É uma alegria imensa estar com vocês nesse segundo dia da nossa Semana de Educação. Eu sou a Camila Chiara, sou professora na rede, atuo na seção de formação e hoje contaremos com a presença de uma pessoa muito querida, que com certeza quem acompanha nossas formações já ouviu falar e hoje vai ter o prazer de conhecer. Antes, quero lembrar que o link da lista de presença vai ser postado ao final da palestra. E também não esqueçam de visitar a 7ª Onda Literária. O link está no portal. Bom, vocês já sabem, né? Essas informações já estão correndo por aí, então preparem-se que essa palestra, olha, está sensacional. Então, gostaria que vocês recebessem agora a Denise Guilherme. Oi, Camila, boa tarde. Boa tarde, Denise. É um prazer estar aqui com você. Para quem ainda não conhece, que eu acho bem difícil, vou dizer para vocês que a Denise é escritora. Deixa eu ilustrar esse escritora. É escritora. É o meu querido. Escritora, educadora, idealizadora da Taba, empresa especializada em curadoria de livros infantis e juvenis, com foco na formação de leitores. Foi jurada do Prêmio Jabuti em 2019, na categoria Livro Infantil, do Prêmio Sesc Literatura Infantil e do Prêmio Barco a Vapor das edições SM. Mestre em Educação, é professora do curso de pós-graduação Literatura para Crianças e Jovens no Instituto Vera Cruz, em São Paulo. Atua como consultora e curadora de livros. Ou seja, teremos um encontro maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. O chat está aí para vocês comentarem, colocarem suas perguntas para a Denise. Não precisam colocar informações, até porque o chat é público, é pessoal. Fiquem abertos para se inebriar com esse momento maravilhoso que é estar com a Denise, curtam bastante e estarei aqui prestigiando também. Fique à vontade, Denise. Obrigada, Camila. Eu quero agradecer, já agradeci hoje de manhã, mas vou reiterar, né, repetir meu agradecimento à Secretaria pelo convite. Fico muito honrada em fazer parte de uma semana que tem o nome de um educador que para mim é uma referência, Paulo Freire, responsável, assim, muito pela minha paixão pela educação. Eu lembro das primeiras vezes em que li os livros dele lá no magistério, porque eu sou daquelas que fez o magistério ainda. Eu também. E do impacto que foi ver aquele homem falar da leitura com uma concretude, né, e com uma visão política tão importante. Eu disse isso hoje de manhã e acho importante reiterar, né, ele é um dos intelectuais brasileiros mais citados no mundo em estudos acadêmicos, então é alguém para a gente reverenciar, estudar e entender, né, muito da obra dele, que ele tem muito a nos ensinar, né? E vou falar sobre formação leitora, num evento que tem como patrono Paulo Freire. E quando a gente fala em formação leitora, é muito importante a gente ter em mente o que a gente está chamando de leitura e o que a gente está falando que é leitor. Porque todas aquelas palavras que a gente usa muito, né, sem tantas vezes prestar atenção no significado, elas vão se esvaziando, elas vão perdendo sentido, né, elas vão se diluindo. Por exemplo, uma palavra que se fala muito hoje, né, que tem se falado muito, é a palavra política. Não se discute política, a política é ruim, a gente vai esvaziando o sentido da palavra política, que tem a ver com a polis, né, com a nossa participação no coletivo. Então, sim, a gente fala de política, porque a gente vive em sociedade, a gente discute o que é bom para o coletivo, né? Então, a palavra leitor e leitura, elas vão se esvaziando, porque parece que formar leitor é assim, todo mundo sabe que ler é importante, todo mundo sabe que a leitura é importante. Se você perguntar para alguém, né, sobre leitura, sobre a formação de leitores, provavelmente todo mundo vai concordar que é super importante, que quem lê é mais crítico, que a leitura forma cidadão, que a leitura ajuda a gente a se humanizar. Esses discursos todos, eles são importantes, mas eles vão esvaziando
a essência desse conteúdo que a gente refletir. Quando você fala leitor e quando você fala leitura, de que leitor e de que leitura que a gente está falando aqui, né? É verdade. Camila, antes de eu avançar aqui na minha conversa, vou pedir para o pessoal que está com a parte técnica por apresentação, e eu queria saber se vai ter as meninas, hoje vai ter as meninas fazendo as interpretações agora à tarde ou não? A gente ficou com as só de manhã. No período da manhã. Só vou aproveitar, Denise, antes de deixá-la aí à vontade, podem colocar as perguntas no chat. Ao final, a gente faz aí uma seleção dentro do tempo e pede para a Denise esclarecer e vamos lá. Vamos lá. Obrigada, viu? E quando a gente fala de leitor e de leitora, a gente tem, né, é comum que caiba no nosso estereótipo uma imagem muito parecida com essa que a gente vê aí. Então, quando educadores, pessoas que trabalham com leitura dizem, as famílias não leem, as pessoas no Brasil não leem, é porque a gente está olhando para essa imagem ideal do que é ser leitor e olhando para quem está na nossa realidade como quem falta chegar neste lugar que está aqui, né? O que falta para ser essa família que está aqui. Só que nós somos um país com uma história muito recente de formação de leitores. A gente não tinha imprensa, né? A gente não tinha jornais brasileiros, né? No século XVIII. E no século XIX começa a imprensa no Brasil, e é só no final do século, né? No século XX, a gente começa com a imprensa no Brasil e as editoras, e é só agora, no final do século XX, e agora já estamos virando a chave aqui, né? Só agora, nos últimos 30 anos, 40 anos, a gente tem escola pública para todos. E se a gente pensar em leitura, eu tenho 45 anos, eu não tive na minha experiência de leitura na escola, gente lendo para mim na escola todos os dias. Nem tive acesso a livro. A escola fazia prova do livro, mas eu não tinha acesso a livro como provavelmente os alunos de vocês têm acesso nas redes onde eles estão. Então, essa família que está aqui, ela é a família ideal, é o nosso aspiracional, aonde a gente quer chegar. Mas ela não pode impedir da gente ver quem está à frente desse ideal, que são as famílias reais, a comunidade com a qual a gente trabalha. Vou pedir para os meninos passarem aqui. Eu gosto de trazer essa citação, que é de um escritor, Maurício Senda, que ele é autor de um livro chamado Onde Vivem os Monstros, que infelizmente não está mais publicado aqui no Brasil. Ele diz assim: quando meu pai lia para mim, me colocava em seu colo, me envolvia em seu peito e em seus braços. Eu acredito que as crianças que são abraçadas e que recebem carinho de um adulto durante a leitura sempre associarão os livros com os corpos e os cheiros das pessoas que amam. E isso as fará leitoras, porque esse perfume e essa conexão duram a vida toda. Eu acho linda essa frase, porque ela traz para mim alguns elementos para a gente pensar aqui sobre o que é leitura. Leitura é afeto, leitura é contato. Mas quando eu estou falando de afeto, eu não estou falando de afeto carinho, tá? Eu estou falando de sentir-se afetado. Leitura, literatura, a arte, ela nos mobiliza, ela nos impacta, ela nos faz refletir, nos faz olhar para o mundo com os olhos de quem pergunta. Durante muito tempo, né, a gente falou que educação é afeto. Educação é afeto não no sentido só de carinho, porque a palavra afeto, ela vem de afetar, ela vem de tocar o outro no sentido de mover coisas ali dentro. Então, a leitura, ela move coisas aqui dentro da gente, né? E quando isso vem junto aí de um adulto, né, que está ali oferecendo o seu corpo, sua presença, essa leitura também traz o contato. E afeto e contato e entrega são elementos fundamentais quando a gente vai falar da formação leitora. Quando ele fala esse perfume e essa conexão duram a vida toda. Porque quando a gente está lendo o livro para os alunos, a gente está compartilhando um conteúdo cultural, a gente está compartilhando uma experiência estética. E esse ato de compartilhar, de poder falar sobre a arte, de poder viver uma experiência estética coletivamente, é que vai ajudar na formação humana e na formação do leitor. Não é nem o livro sozinho, nem é o leitor, é a leitura. É o que a gente faz quando esses dois elementos se encontram. Quando o livro e o leitor se encontram, as conversas que surgem a partir daí, esse diálogo é o que a gente está chamando de leitura. Só que, vou pedir para os meninos passarem o próximo. A nossa expectativa a gente sabe que é importante ler, que é fundamental a leitura, que é importante formar leitores críticos, mas aí eu trago algumas perguntas. Será que qualquer leitura vale? Né? Será que ler qualquer coisa forma leitor? Qual que é a diferença entre essa leitura que a gente faz aqui? Porque se for assim, a gente nunca leu tanto na vida. Eu sou uma pessoa que lê bastante, mas nos últimos anos, por conta dos aplicativos de e-mail, redes sociais, eu leio o tempo inteiro. Mas será que essa leitura é a leitura da qual a gente está falando aqui agora? Por isso, quando a gente fala de leitura,
né? E de leitor, as perguntas que a gente tem que se fazer é de que leitura a gente está falando, de que leitor a gente está falando, né? Então, qualquer leitura forma um leitor? O que é ser leitor? Vou pedir para passar nos próximos aí os minutos. Né? Ser leitor, na minha visão, ser leitor é aquela pessoa que olha para o mundo com os olhos de quem pergunta. Que olha não só o que está dito, mas aquilo que não está dito. Quando eu digo que eu sou educadora, quando eu digo que eu sou mãe, quando eu digo que eu sou mulher, quando eu digo que eu sou profissional da leitura, quando eu digo que eu sou empresária, eu estou dizendo uma série de coisas, mas existem várias coisas que eu não estou dizendo quando eu digo que eu sou mulher, quando eu digo que eu sou mãe, quando eu digo que eu sou empresária. Então, o que está dito e o que não está dito? Né? Então, o leitor é o leitor que olha para o mundo, olha para o texto com os olhos de quem pergunta, com uma curiosidade genuína em entrar nesse universo da palavra, esse universo do outro. É quem está aberto a mergulhar no outro. Não sei se todo mundo aqui conhece, mas tem o mito do Narciso, que é um mito, né, bastante famoso, grego, que a gente até fala, fulano é narcísico, né? Narcisismo, que é a história de um personagem da mitologia grega, que ele era muito bonito, né? E aí vem uma ninfa, ela se apaixona por ele. E ele fica rindo dela, porque, né, a ninfa Eco, que se apaixona por ele, ela só consegue repetir as últimas sílabas das palavras. É daí que vem a palavra Eco, né? E ele zomba dela, a Eco fica muito triste e acaba, né, pondo fim à própria vida. E o Narciso, ele tá completamente apaixonado pela imagem dele. Ele acha que ele é lindo, mas ele nunca se viu. E quando ele vê ele mesmo no lago, ele mergulha no lago, só que ele não sabe nadar e ele acaba morrendo, né? Eu gosto dessa metáfora do Narciso para a gente pensar a leitura. A leitura é eu mergulhar no outro para descobrir a mim mesmo. É mergulhar no fora para olhar para dentro. Eu olho para fora enquanto eu olho para dentro. E quem vai ensinar esse aluno a ler? A escola. Não é a família, é a escola. Não esperem que os pais vão ler com as crianças, que eles vão comprar livros, que eles vão visitar bibliotecas e livrarias, porque esses pais não tiveram essa formação leitora. É a escola, é a instância educativa responsável pela formação de leitores. É ela que tem que ensinar a ler. É ela que dá competência. Se eu perguntar aqui para vocês, quem aqui gosta de dançar? Provavelmente vai levantar a mão quem dança bem. Se eu disser quem aqui gosta de cozinhar, vai dizer que gosta de cozinhar quem sabe fazer comida e que todo mundo fala que a comida é maravilhosa. Aquela pessoa que não gosta que sabe mal fritar um ovo, vai dizer, eu não gosto de cozinhar, sem fazer nada na cozinha. Com a leitura é a mesma coisa. A gente precisa, para poder gostar de ler, é preciso ter competência na leitura. Então, e quem dá a competência? Quem trabalha para desenvolver a competência é a escola. E competência leitora não está relacionada só a ser capaz de ler sozinho. Quando eu leio em voz alta para os meus alunos, eu empresto a minha prosódia, o meu ritmo, a minha entonação, a minha velocidade de leitura, tá? Para que os meus alunos possam acessar uma leitura que talvez eles não acessassem sozinhos. Mas a competência para a compreensão do texto, daquilo que está sendo lido, ela vem muito antes de aprender a ler convencionalmente. Então, as crianças que são leitoras, elas leem mesmo antes de saber ler. Vou dar um exemplo que eu gosto de trazer sempre dos meus filhos. Por exemplo, a minha filha, de tanto conhecer histórias e de tanto... Minha filha tem 6 anos. Ouvir narrativas, existem histórias que ela vai ler, vai ouvindo, às vezes ela vê um filme, ela fala, mãe, quer saber? Quer saber apostar quanto vai acontecer isso daí? Aí eu falo, por que você acha que vai acontecer isso? Fala, porque nas histórias, geralmente, quando acontece isso, isso e isso, vai acontecer tal coisa depois. Como é que ela desenvolveu esse conhecimento? Tendo acesso a histórias, tendo repertório. Então, ela sabe ler convencionalmente? Ela ainda não sabe, está começando a ler agora, mas ela já sabe ler muito através dos livros que eu já li para ela. Então, essa competência leitora, essa construção do entendimento do texto, da conversa, ela vem antes da leitura convencional. Vou dar um outro exemplo que eu acho interessante. Eu estava em sala de aula e fazendo uma reescrita do conto da Chapeuzinho Vermelho, com crianças de comecinho de 2º ano. E num dado momento, aquele momento em que a Chapeuzinho Vermelho chega na floresta e o lobo aparece, uma criança falou assim, escreve agora assim, então o lobo chegou e encontrou a Chapeuzinho. A outra disse assim, não, assim fica muito rápido, vamos colocar assim, mal a Chapeuzinho chegou na floresta, o lobo apareceu. Aí eu falei assim, mas espera aí, esse mal é mal o quê? Mal
não entendi o que você quis dizer com isso. É lógico que eu tinha entendido, mas eu queria que ele explicasse. Ele falou assim, não, é que assim, nem bem a Chapeuzinho Vermelho chegou na floresta, o lobo apareceu, quer dizer que ele apareceu rápido. Uma criança de 7 anos que não lê convencionalmente, mas tem uma super compreensão leitora. Que para usar uma expressão, entender que mal o lobo chegou na floresta significa nem bem o lobo chegou nem bem a Chapeuzinho chegou na floresta, o lobo apareceu, significa que ela tem uma competência leitora que alguém foi dando para ela e que ela foi desenvolvendo a própria a partir da experiência de leitura. Então, por isso, a escola precisa realizar um trabalho intencional. Em casa, a gente lê quando quer, o livro que quiser, a hora. Na escola, o trabalho tem uma intenção. Se eu vou deixar meus alunos escolherem o livro que eles quiserem ler, tem que ter uma intenção. Na escola, todo o trabalho educativo, ele tem que ter objetivo. Porque senão a gente fica só tarefeiro, fazendo um monte de coisa que não sabe nem por que está fazendo. Então, quando a gente tiver muitas coisas para pensar sobre o que fazer, a gente tem que perguntar o que eu quero, aonde eu quero chegar. Por isso que a escola precisa oferecer um acervo adequado. Não é qualquer livro que forma leitor. E criar estratégias diversificadas. Não é só ler em voz alta para os alunos que forma leitor. Não é só ler e fazer prova de livro que forma leitor. É ler em voz alta, é ler e conversar sobre o livro, é ler e indicar livro, é ler livro para analisar as ilustrações, é escrever indicações literárias, é ouvir o mesmo livro lido em diferentes vozes, é conhecer várias versões da mesma história, é conhecer a obra de um autor, tudo isso é formar leitor. Por isso que a escola precisa potencializar as experiências, favorecendo a troca entre os leitores, porque só ler e não falar sobre a leitura, não conversar sobre o lido, a gente não está formando leitor. E, sobretudo, construir um currículo. A escola tem currículo de português, de matemática, de ciências humanas, ciências naturais, movimento, arte. E onde está o currículo literário da escola? Como a escola pensa essa formação desse leitor ao longo do ano? Que possibilidades que eu vou oferecer para ele de leitura? Que competências, que conhecimentos, que conteúdos e habilidades que eu quero trazer para este meu leitor? Vou pedir para os meninos passarem. Isso é um desafio grande, porque na família, o papel da família é ser exemplo, é ler junto e é conversar sobre as leituras. Mas para a gente chegar nessas 3 fotinhos bem lindas que eu coloquei aqui nessa imagem, nas 3 imagens, a gente tem que pensar que isso é um caminho para o futuro. Para eu formar uma família de leitores, a escola tem que ser uma instância educativa que também impacte a formação leitora da família. Porque essa família que lê e é exemplo, que lê junto, que conversa sobre as leituras, é uma família idealizada, né? Porque a maior parte das famílias brasileiras, quem está lá no dia a dia tomando conta das crianças é a mãe. A gente tem um monte de famílias que não tem a figura paterna, né? E essa mãe que trabalha o dia inteiro, que deixa o filho na creche ou na escola, alguém que leva, alguém que busca porque ela está trabalhando, que chega em casa à noite, ela que vai fazer a comida, prover atenção, cuidar dessas crianças, colocá-las para dormir, ela também come, ela também dorme, ela também tem necessidades. Onde a leitura entra aí? Qual que é o lugar da leitura nesse mundo? E ainda mais no mundo acelerado como o nosso, que eu quero trazer para vocês no próximo slide aí algumas coisas para a gente pensar. Como é que a gente fala de leitura num mundo onde o nosso tempo de navegação, cada janela que a gente abre no site, o tempo que a gente leva a média é de 8 segundos. Isso é um dado do Google. Quando você passa numa tela, você está pesquisando um site ou algum conteúdo, o tempo médio que as pessoas ficam é de 8 segundos. Quando um site demora mais de 3 segundos para ele abrir, a gente acha que ele está demorando. Os estudantes universitários, foram feita uma pesquisa, eles checam 790 vezes por dia o celular, o que equivale a 27 vezes por hora. Ou seja, quase cada 2 minutos a pessoa está olhando o celular. E a gente acessa muita informação nas redes sociais, mas a informação não retém. É como se a gente lesse todo dia uma novela do tamanho do Dom Casmurro, mas a gente não lembrasse absolutamente de quase nada, porque é uma informação dispersa. Aí alguém pergunta, os textos pequenos são válidos? Aí não tem a ver com o tamanho do texto, tem a ver com a profundidade. Por exemplo, o poema que a aluna leu aqui no começo da nossa conversa sobre da sereia, que a sereia está sempre dividida, metade peixe, metade humana, né? Essa sereia que é um ser não ser, é um texto super curto, mas ali tem muita profundidade, tem muitas camadas para a gente ler. Então, é a gente sair da superficialidade para mergulhar na profundidade. Vou pedir para os meninos passarem aqui. Se eu perguntar para vocês hoje, é bem provável que a maior parte de vocês diga que tem menos atenção na hora de ler e se lembra muito menos das coisas que lê. Vou dar um exemplo muito claro.
Eu sabia telefones de muita gente de memória. Hoje eu não sei o telefone, por exemplo, dos meus pais de memória, o telefone celular. Para onde foi isso? Né? Tem um aplicativo que guarda essa informação, mas é um excesso de informação que deixa a nossa mente muito acelerada. Muitas vezes é bem provável que alguns de vocês estejam lendo menos no impresso ou quando lê no impresso, quer ler rápido, igual a gente lê no digital, né? Muitas vezes as pessoas estão habituadas a ler tão rápido que não consegue fazer uma análise daquilo que lê. E é tão maluco que a gente hoje, quando você vai escrever um texto de 3 parágrafos, a gente fala assim, lá vem um textão. Ai, pessoal, vou escrever um textão. E se a gente quer profundidade, né? Quantas vezes as pessoas têm dificuldade de expressar o que sente, as suas ideias, por escrito? Por quê? Porque a leitura o que está acontecendo é que a gente não está exercitando isso. E tem menos paciência para enfrentar a leitura de um livro mais extenso. Se nós aqui, eu estou falando por mim, estamos nesse movimento, imagina a geração que está chegando agora, que já nasceu com esses dispositivos e com essa atenção fragmentada, né? Pedir para os meninos passarem para o próximo. Hoje, né, essa pesquisa, ela não é de hoje, a de agora, desse ano, saiu agora, em julho. Saiu agora em julho? Não, vai sair agora, essas últimas semanas. Mas a média de livros lidos por brasileiro, segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, é de 2,5 livros. Sendo que quando eles fazem essa pesquisa, a pessoa pode responder se ela não leu o livro inteiro. Se eu li 2,5 livros pela metade, se eu só comecei, e ela pode, inclusive, citar a Bíblia. Esse número é baixíssimo, é uma média muito baixa comparada com outros países. A Argentina, que é o nosso país pequeniníssimo, né? Um dos países aqui próximos do Brasil, a média de livros lidos por ano são 7 livros. Né? Mas no Brasil, as mães e as professoras são as principais influências na formação de leitores. E se o educador né, e a mãe, e agora como a gente está falando aqui só com professores, algumas são mães também, mas se eles são os principais formadores de leitores, eles também precisam ser leitores. E aí eu trago alguns números para a gente pensar aqui no próximo slide. Foi feita uma pesquisa em 2009 para estudar o currículo dos cursos de pedagogia no Brasil. Os cursos de pedagogia tinham mais de 3.500 disciplinas diferentes. Pensem só quantas disciplinas diferentes. Quer dizer, que identidade que tem um curso que tem tanta disciplina diferente. E das disciplinas, só 28% se referiam à formação profissional específica. Eu ouso perguntar aqui, e talvez a resposta seja não para quase todo mundo, provavelmente nenhum de vocês teve aula sobre práticas de leitura literária na escola. Sobre como mediar a leitura de um livro. Como ler com seu aluno. Como pensar em boas perguntas a partir da leitura. O que fazer depois de ler. Como fazer uma boa análise da ilustração. Como escolher um bom livro para leitura. Como escolher um bom texto para trabalhar com seus alunos. Esses conteúdos faltaram na formação. Então, mas você, por acaso, escolheu ser professor. E se você escolheu ser professor, você tem esse buraco na sua formação, você precisa se formar. Você precisa buscar ajuda, porque a leitura é fundamental para quem lida com o ser humano. Porque a gente tem os livros de papel, mas a gente tem as bibliotecas humanas que estão na nossa frente todos os anos. Que são pessoas que estão ali esperando para serem lidas. Para o quê? Para que alguém possa escutá-las. Porque quando eu abro um livro, eu estou aberta a escutar as palavras e a dialogar com o outro. Então, quando a gente está pensando aqui na formação leitora, né, nesse profissional que vai lidar com os alunos, a gente precisa lembrar que nós precisamos muito nos formar como leitores. Então, eu perguntei aqui, a maioria não teve essa aula de formação leitora, nem como montar um currículo, o que a gente considera na hora da escolha dos livros para os nossos alunos. Então, se a gente quer formar leitores, essas são perguntas importantes para a gente começar a se fazer. O que eu sei sobre formação de leitores? Que práticas de leitura eu preciso desenvolver para poder formar leitores na escola e na vida? Eu vou pedir para os meninos passarem para mim, para o próximo. Então, diante de tudo isso, a leitura literária é uma leitura em profundidade. Ela funciona como uma espécie de meditação para o cérebro. E a leitura que eu quero trazer para vocês aqui é a leitura literária. É a leitura da palavra, né, a arte feita em palavras, que é a literatura. É essa leitura que eu não estou querendo dizer que a leitura de texto informativo não seja importante. O que eu quero dizer aqui é que essa leitura literária, ela é um mergulho em profundidade. É ela, né, que vai trazer para a gente um olhar para a palavra
Porque tudo que existe é feito de palavras, né? Tudo que a gente aqui, eu, Denise, sou uma narrativa, eu sou uma história contada pelos meus pais antes de eu nascer. Cada pessoa aqui, uma família é uma narrativa, um partido político é uma narrativa, um carro é uma narrativa, uma marca é uma narrativa. Tudo que existe, que a gente tem hoje, né, o mouse, o fone de ouvido, alguém, em algum momento, idealizou, e se fosse possível, um equipamento em que a gente escutasse e pudesse falar sem fio. Então, tudo que a gente tem hoje é feito de palavras. Nós somos a única espécie que é capaz de narrar. E é isso que diferencia a gente dos outros animais. Então, a natureza do narrar, do contar, do falar de si, do falar do outro, é o que nos humaniza. E aí, pedi para os meninos passarem para o próximo. A leitura é o ponto de partida para a gente educador, para a gente ler o mundo. Então, eu, Denise, na minha existência de 45 anos, eu vivi várias experiências, mas 45 anos é pouquíssimo tempo para a complexidade da experiência humana. O que a literatura me faz? Ela me presta as experiências dos outros. Eu posso nunca ter ido para Paris, por exemplo, nos anos 30, nos anos 20, mas eu fui quando eu li Paris é uma Festa. Eu posso nunca ter ido para um lugar onde neva, mas se eu ler um livro sobre isso, eu posso nunca pensar em abandonar os meus filhos, mas eu posso ler um livro que o personagem faz isso. Então eu posso ver que existem possibilidades. A leitura nos mostra outros jeitos de ver o mundo, que o meu jeito de ver é só um jeito possível, que existem muitas possibilidades. E para quem é educador, isso é fundamental, porque muitas vezes o educador entra na sala querendo olhar o espelho. Ele procura o aluno que é igual a ele, quem dá as respostas que ele pensa, quem sabe exatamente o que ele quer. Então, ele está toda hora olhando para o espelho, mas não abre a janela. E ser educador é abrir janela para olhar o mundo. E a gente tem lá 30, 40, 25, 26 mundos completamente diferentes do nosso para serem lidos. Por isso que o educador, ele tem que ser uma pessoa grávida de pessoas, né? Tem um texto do Eduardo Galeano que ele fala que o contador de histórias é alguém grávido de pessoas. O educador, ele é alguém grávido de humanidade. Ele tem que ter acesso a muitas formas de viver, para ele poder olhar para o aluno e buscar entender aquele jeito de ver o mundo. Eu não preciso concordar, mas eu preciso entender a diferença. A gente hoje vive um mundo tão polarizado, né? Algumas pessoas dizem, se a pessoa faz assim, não gosto dela, tá errada, se ela não vê o mundo como eu vejo, e a gente se infantiliza, porque ninguém vê o mundo como eu vejo. Eu vejo a tela do meu computador aqui de um jeito, por causa do lugar que eu tô sentada, da cadeira que eu tô, da mesa que eu tô usando, mas também por causa do que eu aprendi, da minha história de vida, da minha família. Tudo isso faz com que eu veja essa tela de um jeito completamente diferente do de qualquer outra pessoa. Por isso não existe, eu no lugar dele faria outra coisa, porque cada um de nós está num lugar muito singular. Então a leitura, ela ajuda a gente a ler o mundo, e também ela ajuda a gente a se ler no mundo e escrever quem a gente é. Quantas e quantas pessoas não escrevem quem são e vão embora desse mundo sem ter deixado sua marca? E quando eu falo não escrever quem é, não é escrever livro não, tá? Deixar a sua marca é fazer a diferença. É contar a sua história. Porque se você não contar a sua história, alguém vai contar por você. A Chimamanda, né, aquela escritora maravilhosa, ela tem um TED, que é um vídeo que está no YouTube, que chama O Perigo da História Única. E é isso, se você não narrar o que você faz, outras pessoas vão falar por você. Por isso é tão importante dizer eu penso, eu sinto. Quem tem aula comigo sabe que eu sou muito chata com isso. Quando as pessoas dizem, porque as pessoas, porque o brasileiro, porque a professora, porque as mães, essas generalizações, elas se esvaziam e empobrecem os discursos. Não as professoras, porque tem professoras, ou porque eu penso, eu sinto, eu acho. Eu fiz um trabalho de pesquisa no mestrado sobre história da escola, no Brasil, e, para minha surpresa, eu estudei um período longo da história da educação nessa pesquisa. Fui em arquivo histórico, papelado, fui em Santos, inclusive, pesquisar aí no arquivo daí um pouco da história, porque eu estudei a diretoria regional de Santos, que na época era Santos, até São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela, tudo isso era uma mesma diretoria de ensino. Então, pensem o seguinte,
eu nunca, nesse período que eu pesquisei de 30 anos, eu não encontrei um relato de professor em primeira pessoa. Eu encontrei inspetor de aluno falando de professor, eu encontrei diretor de escola, eu encontrei jornal falando de professor, eu não encontrei um material do professor falando sobre a prática dele. Então, se a gente não se narrar, outros vão falar por nós. E a gente é de uma sociedade feita de palavras. Quem domina os discursos, domina os meios de produção. As últimas eleições são um resultado muito sério, muito pungente disso. Quem domina as ferramentas de comunicação vai criar narrativas, vai criar realidades. E com isso, se eu quiser instrumentalizar meus alunos, eu vou instrumentalizá-los de palavras. Às vezes a gente fala de linguagem de programação, né? Quem trabalha com programação sabe que o que é um código de programação de um aplicativo, de um site, de um software? É uma história. Eu digo, essa é a história que eu quero contar, se a pessoa responder isso, ela cai nisso, se ela vier para cá, eu dou esse caminho. Isso é narrativa. Então, se eu não entendo essa lógica, se eu não organizo o discurso, se eu não consigo expressar o que eu sinto, o que eu penso, quem eu sou, se eu não estou aberto a escutar o outro, eu não estou lendo o mundo. Eu não estou lendo livros e eu não estou me lendo no mundo. E muito menos me escrevendo nessa narrativa. Vou pedir para os meninos passarem para o próximo. Tá, e se a leitura é tão importante como a gente está trazendo aqui, essa leitura em profundidade, essa leitura que questiona o mundo, essa leitura que faz a gente olhar o outro, faz a gente olhar para a gente mesmo, e aí vou só antes de entrar aqui nesse slide reforçar, quem é educador precisa estar grávido de gente, precisa estar repleto de humanidade. Senão a gente vai olhar para os nossos alunos sempre desejando que eles sejam outras pessoas que não são a que eles são. E quando você está grávido de humanidade, você tem tanto repertório de histórias de vida, de jeitos de ver o mundo, de formas de pensar e de sentir, que eu posso não concordar, mas eu consigo reconhecer a humanidade ali. E aí eu abro espaço para conversa, porque ser educador é criar pontes, né? Não criar muros, é criar formas de diálogo com o outro. E é por isso que é tão importante quem trabalha com leitura, quem trabalha com o ser humano, ouvir, saber ouvir. E ouvir não é só o outro falar e eu deixar ele dizer. Eu tenho que ouvir, é olhar para o outro e buscar entender como ele pensa. Por que ele está me dizendo isso? Quando meu aluno diz, por exemplo, que achou o livro triste, o que tem nesse livro que você achou triste? Deixa ele falar. Não é assim, eu achei o livro triste. Tá, mas alguém achou o livro triste? Fulano também achou, ele também achou. Quem não achou triste, achou alegre? Eu. A gente fica só no like, gostei, não gostei. Por que eu gostei? O que eu não gostei? O que eu vi ali que me deixou triste? O que eu vi ali que me deixou feliz? Quando eu vou pedindo para o aluno expressar o que ele está vendo, comunicar, explicar para o outro o que ele viu, eu estou permitindo que ele mostre como ele vê o mundo. E para todo mundo que está ali naquele mesmo ambiente, as pessoas vão descobrir outras formas de ver o mundo. É igual quem ensina matemática, né? Quem ensina matemática para resolver um problema, hoje mesmo, eu estava almoçando com meu filho e ele resolveu uma conta matemática de um jeito completamente... Ele falou assim, mãe, quanto é 74 mais 28? Eu falei, eu ia responder para ele quanto era. Ele disse assim para mim, não, quando eu comprei aquele carrinho, que era R$74, eu tinha 100, sobrou 26. Então, 74 mais 28 é 102. Ele fez a conta assim. Aí eu, que tinha feito a conta assim, 74 mais 28, eu fiz 70 mais 20, dá 90. 8 mais 4 dá 12, 90 mais 12, 102. Outra pessoa faria 74 mais 28. 8 mais 4, 12, sobe 1. 7 mais 2, 3 mais 1, 10. Então, vejam só, são muitos jeitos diferentes de ver a mesma operação. Estou fazendo um paralelo com a matemática, mas como é que você consegue isso? Se eu peço para o outro me explicar como ele está pensando. E aí, se a leitura é tão importante como eu estou dizendo aqui, qual é o lugar da leitura na escola de vocês? Existe um currículo de literatura na escola de vocês? Que pensa a leitura, o que nossos alunos vão ler na educação infantil, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, o que a gente quer que ele desenvolva de competência leitora? O que a gente quer, não a leitura que está lá no currículo de língua portuguesa, não é isso que eu estou falando. Que autores que eles vão visitar? Que gêneros que a gente quer que eles frequentem? Que tipos de narradores que a gente quer que eles vejam? Que tipos de finais diferentes que a gente quer que eles acessem? Que tipo de técnicas de ilustração que a gente quer que eles vejam?
que gêneros, que complexidade de narrativa que a gente quer que eles acessem. Então, a gente pensar a leitura, é pensar a leitura dentro de um currículo. Se a leitura é tão importante, quanto tempo você dedica para ler para os seus alunos, para ler com os seus alunos, para conversar sobre livros com os seus alunos? E aqui, mesmo que você seja o professor, especialmente em escola de Fundamental 2, é comum que o professor que cuide da leitura é o de língua portuguesa, né? Como se a gente só lesse para a língua portuguesa. Quando, na verdade, a leitura atravessa todas as disciplinas. Então, se a gente quer trabalhar com a literatura tem que estar no currículo como um todo. Que tempo os professores têm para a formação deles nesse aspecto? Se a escola não formou, a graduação não formou, e é um direito do professor ter formação em serviço, o quanto da carga horária de formação que a escola tem está dedicado para a leitura? Se a leitura é tão importante, o que a gente faz para as famílias da escola ler? A gente lê junto com eles? A gente organiza clube de leitura? A biblioteca da escola é aberta para a minha comunidade? Existe uma biblioteca? A gente fomenta visitas à biblioteca pública? A gente lê nas reuniões de pais? A gente faz roda de leitura compartilhada com as famílias? Se a leitura é tão importante, existe uma biblioteca na minha escola? Ou o primeiro lugar que precisa de uma sala é a sala de leitura, eu já desativo ela, boto os livros numa estante? Eu compro livros? Os funcionários da minha escola leem? Existe dentro do meu projeto político-pedagógico da escola um currículo, um olhar pensado para onde a gente quer, o que a gente quer desenvolver nos nossos leitores? Então, quando a gente pensa se a leitura é ou não é importante, se ela está ou não, né, se ela é tão relevante assim, a escola precisa respirar palavras. Vou pedir para os meninos passarem para o próximo. A gente precisa ler para. O que é ler para? Pegar na minha leitura, na minha reunião, no meu contato com os pais e ler um livro. É ler para as crianças em voz alta? É ler para os funcionários nas reuniões com a escola? É ler para as famílias? É ler para os educadores? Mas também é ler com. Porque ler para, eu leio para o outro. Ler com é a gente ler junto e conversar sobre essa leitura. Sobre os livros, sobre as leituras, sobre os efeitos que esses livros provocam na gente. Compartilhar as nossas leituras, fazer circular a leitura dentro da escola. A escola precisa respirar palavras. E a gente faz isso como, né? Vou pedir para os meninos passarem aí. Numa sociedade em que a gente está totalmente disperso, é criar situações de leitura mais aprofundada. Em vez de ficar só vendo, né, vários fragmentos de texto no feed, criar uma rotina de leitura com as crianças, garantindo tempo para ler, garantindo tempo para conversar. Em vez de ficar hoje nas redes sociais, se você, por exemplo, eu estou precisando de uma bolsa. Se eu falar agora, meu celular está aqui do lado, e se meu celular está aberto, o microfone dele, se você já leu os termos do Google, você já leu todos os termos de aplicativo do seu celular, a gente dá lá, eu falo, ok, concordo, né? Mas a gente não sabe o que a gente está concordando. Então, eu autorizo que eles gravem o que eu estou falando agora. Se eu digo, eu preciso de uma bolsa, eu vou começar a receber propagandas de bolsa. Nas redes sociais, vai aparecer bolsa para mim no Facebook, no Instagram, no Google. De repente, uma marca de bolsa que eu nunca vi, pum, pula na minha frente, né? Tudo isso daí é algoritmo. É a inteligência lá por trás dos dados que vai me dando informação. Mas será que eu preciso de uma bolsa mesmo? Será que é a bolsa que eu preciso comprar agora? Com o livro é a mesma coisa. Em vez de ficar indo nas indicações que vão aparecendo aí, é a gente conhecer o meu leitor. Como é que eu indico um livro para o meu aluno? Se eu conheço bem o meu aluno. Vou trazer um outro exemplo que eu acho interessante aqui. Eu tenho 2 filhos, um tem 8 e a minha filha tem 6. O de 8, há pouco tempo atrás, disse para mim assim, ele estava aqui na pandemia, o que eu tenho para fazer agora? Eu falei, filho, tem tanto livro aí, pega um livro para você ler. Ele falou assim, ai, mãe, sabe o que é? Esse negócio de ler aí é com você. Eu não gosto muito de ler, assim, eu sei que você gosta, que você trabalha com isso, tal, mas eu gosto de jogar bola, gosto de andar de bicicleta, né? Aí o meu coração de mãe, que trabalha com leitura, apaixonada por livros, falei, ai, meu Deus, que dureza ouvir isso, né? Mas ele estava muito interessado num boneco dele, que brinca, e esse boneco está em todas as aventuras que ele cria. E eu lembrei de um livro que conta a história de um boneco. E eu falei, filho, eu lembrei de um livro, porque ele perguntou para mim um dia, quando é que eu deixei de brincar com brinquedos? Quando é que o adolescente deixa de brincar, mãe? E aí, meu filho tem 8, vai fazer 9 anos semana que vem. E essa fase dos 9 anos, vocês sabem disso, né, quem trabalha com essa fase melhor do que eu, que
segundo Piaget, as crianças começam a fazer das operações concretas, né? Segundo a antroposofia, eles chamam de queda do paraíso, que é como se a criança começasse a sair daquele mundo da criação, da fantasia, da imaginação, e a realidade começasse a se impor. Então, o brinquedo que eu antes achava que ele fala, agora eu sei que sou eu que falo. E que eu faço ele fazer o que eu faço. O tempo do faz de conta vai ficando cada vez menor. Porque eu conheço meu filho, porque eu conheço essa fase dele, eu indiquei para ele um livro, falei, eu vou começar a ler um livro para você que eu acho que tem muito a ver, que você vai gostar. O livro tem 270 páginas, eu comecei a ler, e ele ficou tão envolvido com a história, o livro chama A Extraordinária Jornada de Edward Tulane, que por acaso está aqui na minha mão, que é um livro que eu estou lendo lá com um grupo que trabalha comigo na empresa. E, de repente, ele começou a ler sozinho esse livro. Desse livro, ele foi para um outro que eu indiquei também, que eu estava lendo o quadrinho, e aí era muito grande. Ele é leonino. Aí ele falou para mim, mãe, esse livro é grande? Eu falei, é grande, não é para você, é muito difícil. Você não vai entender porque ele tem muitas páginas. O que aconteceu? Leu 500 páginas, leu mais 500, leu mais 500. Em 3 semanas, 1.500 páginas. Com 8 anos. Então, eu preciso conhecer o meu leitor. Eu preciso ser o professor que vai à biblioteca e vou olhar o que os meus alunos estão pegando e que pega livro também. As crianças levam o livro para ler em casa e você leva também? Quando chegar na semana seguinte, eles vão compartilhar o livro que leram e você compartilha o que você está lendo? Porque senão fica parecendo que a leitura é uma coisa só para o aluno e não é para o professor. Então, a gente precisa construir caminhos de leitura com os nossos alunos, dos textos mais simples para os mais complexos e mais extensos. Vou pedir para os meninos passarem para o próximo. Em vez de experimentar ler obras complexas, em vez de ficar dizendo só gostei e não gostei, por que gostou e que não gostou? E nem sempre as crianças conseguem verbalizar por que gostaram ou não gostaram. Então, eu atuo como modelo, eu como educadora. Eu começo dizendo assim, gente, quando eu fui ler esse livro para o meu filho, do Edward Tulane, eu cheguei para ele e falei, filho, esse livro é tão legal, conta a história de um boneco, que é um coelho, que passa por um monte de aventura, nossa, é um livro que eu já li várias vezes, eu acho lindo, acho que você vai gostar, tem muita aventura, tem muita reviravolta, então eu compartilho o meu entusiasmo. Por isso a gente precisa criar redes de leitura e abrir como espaço para que as crianças construam suas interpretações. E aqui eu faço um convite para vocês que estão aqui me assistindo, na Taba, que é a empresa que eu criei, a gente faz rodas de leitura online. De manhã tinha gente aqui que participa das rodas. A gente faz aos sábados, esse mês, a gente está fazendo às 11 e às 15, com as crianças. E em agosto, a gente vai fazer, na primeira e na segunda semana de agosto, com os professores. Elas são abertas, elas são gratuitas, e elas são a possibilidade da gente vivenciar a leitura. Porque a gente tem que parar de falar que ler é importante, tem que ler. Então, senão a gente fica só falando e não exerce. Nessas rodas de leitura, a gente compartilha o que a gente está vendo. E de manhã eu dei esse exemplo, o pessoal está pedindo para colocar o nome do livro no chat privado, eu vou colocar aqui do ladinho aqui do meu chat, e aí o pessoal, A Extraordinária Jornada de Edward Tulane. Sou suspeita, eu sou apaixonada por esse livro, é daqueles que eu leio várias vezes e volto nele, porque eu acho lindo. Então, nas rodas de leitura, a gente vai conversar sobre o livro, porque muitas vezes a gente vai conversar sobre os livros com os alunos, o que a gente faz? A gente faz um monte de pergunta, fica com ela na cabeça, e você faz para os alunos esperando ouvir a resposta que você pensou. Isso não é diálogo, isso é monólogo. Quando eu vou para uma situação de leitura, eu tenho que fazer perguntas que abrem possibilidades para os alunos terem respostas diferentes, para a gente ter múltiplos olhares. Então, se eu digo assim, o que será que o autor quis dizer quando ele colocou esse personagem com essa roupa? Eu não posso ter na minha cabeça, ele colocou o personagem com essa roupa por esse e esse motivo como a única resposta possível. Ontem eu tive uma conversa com o autor de livro infantil, o Renato Morricone, e a gente estava falando sobre esse livro dele aqui, O Bárbaro. E ele disse que numa conversa com as crianças numa roda de leitura, ele estava falando assim, gente, porque o cavaleiro está no cavalo, e o menino levantou a mão e disse assim, quem disse que é um cavalo? Olha só, quem disse que é um cavalo? Não pode ser uma égua? Pode ser uma égua. Esse desenho aqui pode ser uma égua e pode ser um cavalo. Agora, se eu vou para a pergunta dizendo, o menino está montado aonde? E a resposta é só cavalo, e meu aluno fala égua, eu digo está errado,
eu não estou aberta a entender por que ele disse que era uma égua. E esse menino disse assim, ele não tem a parte do corpo do cavalo que mostra que é um cavalo. Então pode ser uma égua também. Ou o desenhista não quis fazer nenhuma coisa, nem outra. Então vejam só, né, o quanto a gente precisa construir essas comunidades interpretativas para a gente poder formar leitores. Porque aí, vou pedir para os meninos passarem aí, essa leitura que eu estou chamando aqui de escuta, de interesse genuíno pelo outro, pelo diferente, pela realidade que não é a minha, ela nos conecta, porque nós somos feitos de palavras. E como é que a gente pode criar essas redes de leitura? Eu vou trazer aqui algumas possibilidades, vou pedir para vocês passarem para frente, ao próximo também. Uma primeira possibilidade é esse exemplo que eu dei da roda de leitura. Escolher alguns livros para ler com os educadores. Em uma das secretarias que eu trabalhei, a gente escolhia 5 livros no ano, a gente apresentava uma lista, vários. As educadoras votaram quais eram que elas queriam, os 5 mais votados, a gente comprou com um desconto bacana, etc. E as professoras receberam esses livros e a gente lia e comentava. Então, vou dar um exemplo do que a gente leu. A gente leu Madame Bovary, As Travessuras da Menina Má, Anarquistas Graças a Deus. A gente leu A Aurora da Minha Vida. Esses livros, a gente lia, a gente leu Orgulho e Preconceito. Como é que a gente fazia? A gente combinava, nós vamos ler esse capítulo hoje, na nossa reunião pedagógica, conversar sobre ele, e até a próxima semana a gente tem que ter lido até o capítulo X. Durante esse período, entre uma reunião e outra, a gente ficava comentando no WhatsApp o livro. Ah, gente, nossa, gente, o que é esse personagem agora? Eu não acredito que aconteceu isso nesse capítulo. Gente, vocês já chegaram nessa parte do livro? E ali começava a interação. Então, essas rodas de leitura, elas podem acontecer com os educadores, com as famílias, com as crianças, com todos os funcionários da escola. Vocês já imaginaram que sonho? O menino entrar na escola e ver que o porteiro da escola está com o mesmo livro na mão que a professora, que o servente, que a merendeira, que a coordenadora da escola, e ele vê que as pessoas estão conversando sobre esses livros, que elas estão, né, interessadas naquilo que está sendo compartilhado. Então, os livros podem abrir esses espaços para a gente conversar. Então, a roda de leitura é fundamental criar um espaço de conversa, que é trazer chaves de leitura. O que são chaves de leitura? Né? A Cecília Bajur, eu não estou com o livrinho dela aqui, mas ela tem um livro que chama Ouvir nas Entrelinhas. O valor da escuta nas práticas de leitura. Chama Ouvir nas Entrelinhas. Uma delícia de livro para ler, é da editora Pulo do Gato, e que ela vai falar sobre a chave de leitura. A gente criar boas perguntas que abrem espaço para as conversas, e estar realmente interessado em ouvir o que o outro tem a dizer. Uma outra estratégia que a gente pode usar, vou pedir para passar para o próximo, é criar clubes de leitura. Então, escolher um livro, porque a roda de leitura a gente lê ali junto e conversa. O clube de leitura a gente vai lendo sozinho e vai conversando em grupo. Ah, mas eu vou montar um clube de leitura na minha escola, só vai vir uma pessoa. Ué, mas vai vir uma pessoa, você já não vai ler sozinho. A gente deixa de fazer muitas coisas achando que vão vir poucas pessoas. Se fosse assim, eu não tinha montado a empresa que eu tenho hoje. Eu comecei a minha empresa, a Taba, e achando que eu ia fazer um clube de assinatura, e como era uma super novidade, porque a gente é o segundo clube do Brasil, eu achei que, nossa, no mês seguinte eu ia ter 5.000 pessoas assinando, né? Então, não. 5, 10. Mas se eu tivesse com essas 5 e dito, só tem essas 5, né? Se eu não chego nessas 5 e toco e começo dali, toda a viagem, ela começa sempre com o primeiro passo. Então, se a gente quer realmente fazer, a gente vai lá e faz o primeiro movimento, né? Outra estratégia que eu coloquei aqui no próximo slide, meninos, é investir em acervo. A gente precisa criar um acervo de qualidade. Às vezes tem R$1.000 para comprar livro, é melhor comprar 10 livros muito bons do que comprar aquelas coleçõezinhas de livro a 10 livros por R$1, sabe? 10 livros a R$10, que cada livro custa um livro, R$1. Que tem gente que adora comprar, porque aí eu vou levar um livro para cada criança. Livro bom, ele dura dentro da gente, ele cresce junto com a criança. É um livro que vai agradar um bebê e vai agradar um leitor grande. Cada um vai encontrar ali sentido. Então, é melhor a gente investir em livros de qualidade, num acervo bom, porque para formar leitor precisa de bom livro. Outro aspecto que está no próximo slide, que a gente precisa investir, é valorizar quem faz o livro. Comprar livro.
Ai, Denise, mas livro é caro. Às vezes o pai ou a mãe fala que livro é caro, mas vai no McDonald's, se você for no McDonald's, é o valor de um livro. Eu fiquei chocada, faz muito tempo que eu não vou agora por conta da pandemia, mas o valor de um lanche no McDonald's é o valor de um livro. Aí você vai dizer, mas o livro eu leio uma vez, o McDonald's eu também como uma vez, e no dia seguinte ele já foi embora, né? Então, assim, o que eu valorizo com o meu dinheiro? Aonde eu ponho o meu recurso? Tudo que a gente valoriza, a gente põe tempo, a gente põe dinheiro. Então, a gente precisa também valorizar os atores locais. Quantos contadores de histórias, quantos mediadores, quantos escritores tem em Santos que poderiam fazer parte dos acervos? E investir, né, nos encontros com escritores, com ilustradores, com editores. Né? Outra coisa que é legal a gente investir é a formação. Não dá para formar leitor se a gente não se formar como leitor. Então, nós precisamos ler. Nós, professores, Denise, eu não gosto de ler, infelizmente eu não tive essa formação leitora, etc. É igual um médico, um cirurgião, dizer que não gosta de sangue, que não tem medo de sangue, né? Não sei nem se gosta, mas que fica mal com sangue. Então, escolhe, ou você enfrenta seu medo, ou você vai fazer outra carreira que não envolva sangue. Se você escolheu ser médico, se você escolheu ser professor, você precisa ser leitor. Precisa comprar livro, conversar com outros professores sobre os livros, ler junto e conversar sobre as experiências de leitura. Sobretudo, conversar. A gente não forma leitor sem conversar. E por fim, que está no último slide aqui, que a Camila já apareceu para me mostrar que eu estou no meu tempo regulamentar, né? Eu quero fazer um convite para vocês conhecerem a Taba, que está aí no próximo slide, que é: a gente tem mais de 2.000 conteúdos no nosso blog falando sobre livros, sobre leitura e formação de leitores. A gente tem um podcast, que é o Pode Ler, que esse ano no ano 2 da pandemia, que é esse aqui agora, ele está um pouco parado, mas lá tem vários episódios sobre a leitura na alfabetização, sobre o que fazer depois de ler. A gente tem vários cursos online sobre práticas de leitura literária, como ler um livro ilustrado, como ler um livro-imagem, como contar histórias, está tudo lá, né? No próximo aí, meninos. E agora eu vou abrir aqui. Então, para quem não conhece, é blog.ataba.com.br. E as nossas redes sociais, a Instagram está aqui no meu nome, Ataba Leitura em Rede. Eu vou abrir espaço agora para vocês perguntarem, né? Senão só eu falo. Mas a gente está aqui adorando, né, Denise? E é interessante o quanto essa sintonia é maravilhosa, né? Porque conforme você foi falando, eu sei que você também acompanha, que fica de olho no chat. Muitas perguntas já foram sendo respondidas, né? E eu também tenho certeza que se vocês consultarem o blog da Taba, né, o site da Taba, vocês vão encontrar mais respostas ainda. Estava lembrando no Pode Ler, eu acho que foi o primeiro ou segundo episódio que veio o Odilon falando da leitura de imagem, né? Então, teve gente que fez perguntas sobre desse mundo tão imagético, né? Vai lá, escuta esse episódio para você ver o que vai trazer. Eu lembro que eu ia caminhar e ficava ouvindo, então isso é muito bom, né? São recursos que a gente tem agora a nosso favor por estudo, né? Sim. Mas pensando em tudo que você falou agora, Denise, e as colocações que as pessoas têm feito, que até subiram uma hashtag, currículo literário já, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que ainda aprofundar muito, conversar muito, por mais que você já nos tenha dado muitas pistas agora, somente no finalzinho, né, de como fazer, que precisa começar. Mas pensando também, nós professores, né, vejo várias colegas aqui comentando, eu faço isso, eu faço roda de leitura, tenho o projeto de levar o livro vai para casa, depois volta. Todos têm muitos projetos, muitas ações, mas são ações isoladas, né, que eu não converso com o meu parceiro, eu faço uma ação, meu parceiro faz outra, mas e a escola? O que a escola precisa fazer, né? Então você fala, né? Eu estava aqui anotando, né? Como é que a escola pode gestar, de gestação mesmo, né? Todas essas pessoas, todo esse currículo. Então, se você pudesse dar uma pista, uma dica, além de todas essas lindas que você já deu, para o gestor, nós temos diretores aqui online também. Olha, ouvi a palestra da Denise, fiquei, nossa, muito entusiasmada. Por onde eu começo? Que pista você poderia dar, Denise? Tá. Eu vou responder, mas vou indicar 2 conteúdos que eu acho interessantes para quem está aqui. A gente fez uma semana pedagógica Taba na escola em janeiro, e tem uma conversa em que eu fiz com a Érica. Então, se procurar no YouTube da Taba sobre currículo literário, vai aparecer essa conversa. E ontem teve uma conversa num evento promovido pela Companhia das Letrinhas,
em que a Ana Carolina Carvalho também falou sobre currículo. Essa discussão de currículo, ela é muito nova aqui no Brasil, né? Currículo literário, eu estou falando. Porque a literatura entra muito como acessório, ela entra como uma parte de um trabalho de língua portuguesa. Eu vou trabalhar determinado conteúdo em ciência, eu trago uma literatura, né? Existe até um termo paradidático, que é aquele que está ali para trabalhar algum conteúdo didático. Quando a gente pensa aqui no conteúdo, por um currículo, um gestor, eu quero montar um currículo literário. Primeiro, é interessante a escola olhar para todo o que a gente está oferecendo para os nossos alunos de leitura, como um todo. Porque muitas vezes é assim, existe uma conversa entre os professores do primeiro ano para escolher os livros. Existe do segundo, existe do terceiro, existe do quarto, e existe uma conversa para não repetir livros, assim. Você já leu esse no primeiro, então não vou ler no segundo. Tem uma conversa, às vezes tem isso. Mas não tem, por que esses estão no primeiro, e esses estão no segundo, e esses estão no terceiro? Por que nós estamos escolhendo esses livros? Porque se for, eu estou escolhendo esses porque são os que eu conheço, é só o que... Não é uma boa resposta. Por que eu estou escolhendo estes livros? Porque, vou dar um exemplo. Vou trabalhar contos de fadas com as crianças. Contos de fada é um gênero que eu quero que eles vejam em várias séries. Então, na educação infantil, eu vou trazer um livro que tem contos de fadas em boas adaptações, né? Geralmente, talvez eu não traga o texto extenso, o texto integral, porque ele é mais extenso, mas eu procuro uma boa adaptação. Primeiro ano, eu vou pegar o texto original, vou trazer para eles uns textos mais extensos, tal. No segundo ano, eu vou trazer contos de fadas de outras culturas, porque eles já conhecem, já viram todas essas, eu vou trazer poucos conhecidos. No quarto ano, eu vou trazer paródia. Eu vou pegar livros que brincam com conto de fada, né? O Lobo que não era mal, vou trazer outras ali, os três lobinhos e o porco mal, vou começar a inverter. No quinto ano, eu vou pegar um livro, por exemplo, ou de contos de fadas para jovens leitores, ou eu ainda vou pegar um livro de contos inéditos de contos de fadas, eu vou pegar um livro que o personagem entrevista personagens de contos de fadas, ou seja, tô com conto de fada ali, mas mudou completamente o gênero. Então, eu quero trabalhar que tipo de narradores tem nos livros que a gente selecionou. São todos em terceira pessoa? Tem narrador que conversa com o leitor, tem narrador que engana o leitor, tem narrador que é o próprio personagem, tem narrador que não é personagem. Que tipo de narradores nós estamos oferecendo para os nossos alunos? Que tipo de desfechos? Tem livro que termina com o final aberto, tem livro que termina com o final fechado. Que tipo de personagem? Tem personagem que é plano, ele começa o livro e até o fim do livro ele é o mesmo. Tem personagem que ele vai mudando ao longo do livro. Então a gente vai complexificando também os personagens. Então é olhar para esse corpus. Tem autores negros? Tem mulheres? Tem homens? Quantas editoras estão representadas aqui nesses livros que os nossos alunos leem? Tem autor nacional, tem autor estrangeiro, tem autor novo, estreante, tem autor clássico. É olhar para esse corpus que a gente tem. E se não tem esse corpus, a gente começar a pensar na escolha dos livros sempre por alguns critérios. Diversidade. Então, a gente precisa que... Diversidade aqui é de gêneros, de temáticas, de editoras, de autores, de estéticas, como eu falei, projeto gráfico, técnica de ilustração, formato, né? Continuidade, quer dizer, que gêneros que eu quero que haja, né, uma continuidade, que ele volte nesses gêneros. E progressão, quer dizer, como é que vai ficar complexo de um ano para o outro? Que desafios que eu vou trazer para o quinto, para o sexto, para o sétimo, para o oitavo ano? Como é que eu vou complexificando? Por que a gente, muitos de vocês, eu também me incluo nessa, a gente saiu do quinto ano lendo novelinha das turminhas do colégio e chega na oitava série, trazem um Dom Casmurro e a gente fala, meu Deus, não entendo nada disso. Sim. Porque a gente não houve uma progressão. Então, pensar currículo é pensar em progressão, em continuidade e em diversidade. Eu achei que essa foi o que mais pipocou mediante as perguntas, né? As pessoas estão interessadas, eu percebo, a gente discute muito isso na formação também, que todos sabemos que é importante ler. Mas não dá para ficar só nisso. É importante ler, vou oferecer e eu faço essa escolha solitária para as crianças. É muito mais. Você trouxe isso logo no começo da importância da função da escola, essa clareza, né? Não é só ler porque é importante, é porque a gente tem objetivos e temos uma responsabilidade muito grande frente a esse trabalho com a leitura literária na escola. Denise, eu acho que a gente está com o horário aí apertadinho, não é isso, Kel? Está bem... uns minutinhos finais, né?
tanta coisa que eu fico aqui olhando, eu queria escolher, pensei em tantas, mas uma que eu acho que é bacana a gente conversar, brevemente, se for possível, é sobre os acervos, né? As pessoas acabam trazendo seus próprios acervos, tem os acervos das nossas bibliotecas que são lindos. A gente, aqui no nosso município, a gente tem essa sorte das nossas escolas de ensino fundamental, nós termos as bibliotecas que foram beneficiadas por tantos programas, mas e agora, sabendo que a gente não vai poder contar tanto com esses programas, né? O que a gente pode fazer? Você também falou um pouquinho quando você falou de escolher bons livros, né? Se você pudesse também dar mais uma palavrinha em relação a isso. Sim. Primeiro a gente fala que livro é caro, mas todos nós compramos milhares de livros com o nosso dinheiro e que a gente não usa, que são os que estão nas bibliotecas. Eu tive o privilégio no começo da minha carreira como professora, eu trabalhei numa escola, na Fundação Bradesco, em Osasco. Eu fiz magistério lá e quando eu terminei, eu fui contratada pela escola para ser professora lá. Tinha uma biblioteca que na época tinha 20 mil livros. E uma bibliotecária que ainda está lá, que é uma pessoa incrível, eu sempre falo dela nas palestras, que é a Josiane, que ela era uma verdadeira aliciadora de leitores. Ela era uma observadora do público que entrava na biblioteca. Ela ia vendo do que você gostava. O que eu fiz, gente, nos 6 anos que eu trabalhei nessa escola? Eu li aquela biblioteca de cabo a rabo. Ela me falava do Ricardo Azevedo, eu falava, nossa, eu li o livro dele quando eu era criança. O que mais você tem dele? Pegava todos os livros dele e levava para casa ler. Silvia Ortoff, Cecília Meirelles, né, Tatiana Belink, Marina Colasanti, eu fui devorando. Então, assim, você, professor, eu sei que o nosso tempo, a gente tem um tempo extremamente... Eu vou falar a gente, porque quem é professor e é mãe, então, ainda aí, amigo, estamos juntos no mesmo barco, né? Se você é professor, mãe, está na pandemia, então vamos chorar junto. Eu sei que o nosso cotidiano é super atribulado, mas, de novo, se meu filho, agora, antes da palestra, meus filhos tinham descido, e eu tive que saber onde eles estavam. Faltava 7 minutos para começar a palestra. Eu falei, Camila, pessoal, eu tenho que saber o que aconteceu, onde meus filhos estão, vou ter que sair. Por que eu fiz isso? E mesmo a palestra podia atrasar? Porque meus filhos são prioridade. Se eles são prioridade, eu encontro tempo. Até onde eu não tenho. Desci correndo no condomínio, que nem uma louca, fui lá, filho, volta, combinei com ele o que ia acontecer, vou entrar na palestra, pá. Por quê? Porque eu encontro tempo, porque é prioridade. Então, quando a gente pensa nos acervos, os professores, não precisa, gente, livro para criança é rápido de ler. Então, quando você vai escolher, você precisa experimentar muito. Então, vai pegando o livro, pega 1, 2 hoje, ou 3, 4 hoje, 5, 6, outro hoje, e vai lendo e vai conhecendo, porque para poder escolher o que é bom, eu preciso ter repertório. Eu sei que o sorvete de doce de leite da sorveteria X é o melhor que tem, porque eu provei sorvete de doce de leite de várias sorveterias. E segundo, eu falo doce de leite, que é o que eu amo, e segundo esse sorvete, meu critério, ele é o melhor. Então, para poder constituir um acervo, a gente precisa primeiro se apropriar do acervo que já é nosso. É um direito político. Vocês são um município que tem biblioteca na escola, meu Deus do céu. Então, assim, professores, morem na biblioteca, né? E aí, assim, criem redes de leitura, porque a Camila pode ler contos de assombração, eu posso ler contos de humor, outra pode ler contos de fadas, e a gente senta junto e compartilha. E aí, eu mesmo sem ter lido contos de assombração e contos de fada, eu vou me apropriando das leituras dos outros. A gente vai criando redes de leitura. Então, por isso que eu falei e insisto que ler é conversar. Então, um professor sozinho, eu sozinha, não li 10 mil livros na Taba. Agora, eu e mais as pessoas que já trabalharam comigo nesse tempo todo que a gente está na Taba, a gente já está mais perto do quase já dos 20 mil. Então, mas aí, quando alguém fala de um livro, eu falo, esse daqui é um livro que a Cris falou para mim. Espera aí que eu sei que tem alguma coisa... Entende? Eu vou me apropriando também das bibliotecas dos outros. Por isso que se é tão importante para a escola o currículo literário, a leitura precisa... E mais agora ainda, gente, as crianças vão voltar num país em luto. A gente está vivendo no modo automático, mas a gente perdeu muita gente. E as crianças perderam, e as crianças estão com muito medo da morte. Então, a literatura, ela não é para fazer terapia de grupo, mas ela vai me dar suporte para eu poder ler meus alunos também melhor, ler a mim mesmo, né, e ler o mundo. Perfeito, Denise. A gente tem mesmo essa sorte, e tenho certeza que também esses espaços
como a Taba e outros que a gente encontra. Eu vi alguém falando da Cigarra e a Formiga aqui também no bate-papo. Acho que é por aí, procurar esses espaços que se eu não encontro na escola, eu espero que daqui para frente, envolvidos com essa sua fala, a gente possa pensar nesses espaços na escola, né? Fazê-los acontecer, mas também buscar esses outros virtuais para nos alimentarmos, né? E podermos repensar esse currículo e também pensar no nosso repertório. Eu acho que é isso. Tem muita coisa boa ainda que a gente queria conversar, mas se deixar, vai vai ficar, né? Então, mas fica o convite para vocês visitarem. Quem ainda não conhece, que eu acho bem difícil o pessoal não conhecer, o site da Taba. Vão lá e se alimentem muito, alimentem essa gestação de vocês. E eu quero agradecer muito sua presença. Faz tempo que a gente queria você aqui, Denise, e que bom que deu certo. Muito, muito obrigada pela sua presença e por essa palestra maravilhosa. Obrigada mesmo. Um beijo. Um beijo, Camila. Obrigada. Agradeço a todo mundo que esteve aqui comigo nesse tempo. Dizer para vocês acompanhar o nosso trabalho. É um trabalho de resistência, mas insistente e persistente, cheio de teimosia e esperança. E estou aqui, enfim, muito honrada com esse convite. Camila, mais uma vez agradeço. Você, a Raquel, que eu sei que teve aí os dedinhos de vocês para mobilizar. E de manhã eu falei de um conto do Eduardo Galeano, licença, e que algumas pessoas... esse livro chama O Livro dos Abraços, do Eduardo Galeano. Esse é da coleção, é da LPM, aqueles livros que vendem em banca de estação rodoviária, tá? Esse aqui, por exemplo, eu comprei na rodoviária. Mas eu vou ler um continho pequeno daqui para terminar, porque eu acho que... Pode? Então, chama-se O Mundo. Um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando voltou, contou. Disse que tinha contemplado lá do alto a vida humana e disse que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, revelou. Um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas, e fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno, que nem percebe o vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos bobos, não alumiam nem queimam, mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar, e quem chegar perto, pega fogo. Eu espero mesmo que a gente seja esse tipo de fogo aqui, que incendeie a vida e quem chegar perto, que pegue fogo junto com a gente, no bom sentido, né? Que a gente faça uma fogueira cada vez maior. Sim. Sejamos esses. Obrigada, querida. Muito obrigada. Beijo. Beijos.